Ok. A pesquisa que foi apresentada, Naira, ela refere-se especificamente do nosso segmento, segmento de supermercados. Os demais segmentos, nós trouxemos aqui os dois convidados, tanto a Nilson quanto o Provar, para poder estar respondendo. Com relação ao percentual de perecíveis, Carol, você gostaria de falar? Então, em relação ao percentual de perecíveis, realmente é só supermercado, a gente não aborda os outros segmentos, mesmo tendo perecíveis em farma. Então, é realmente único e exclusivamente de supermercados em relação a esse dado. Mas é interessante, talvez, Carol, até explicar para o público aqui, para quem está nos assistindo também, como que é essa composição. 44% é a perda de perecíveis, mas como que ele é composto? Sim, então, essa perda a gente aborda tanto perda operacional, quanto perda para o produto vencido, ou uma manipulação. Então, na verdade, não é única e exclusivamente o ponto. De todos os pontos que podem gerar algum tipo de quebra operacional, perda nos perecíveis, a gente calcula. Então, tem quebra para uma manipulação, quebra para o vencimento, e assim vai, né? Então, tem todos, e não só exclusivamente a FLV, tem açougue, realmente todas as áreas de perecíveis, confeitaria, rotisserie, geral que os supermercados passam para a gente. Era isso, Naira? Certo. Só para esclarecer melhor, então, no caso de empresas que terceirizam o serviço de FLV com outras empresas especializadas nesse assunto, vocês não estão considerando essa perda, né? Porque foi percentual bem menor do que o que se referiu ao ano passado. Então, isso eu levei um susto, né? Dei um pulo da cadeira quando eu vi, e vi que os perecíveis estão representando bem menos comparado aos anos anteriores, né? Então, não sei se esse índice também se refere a esse fato, entendeu? Não, se refere sim, e aqui eu vou usar a resposta que já foi dada pelo Carlos. Depende, né, Naira? Porque se ela tiver implícita no contrato terceirizado, quem está assumindo isso é o teu fornecedor. Se não estiver, quem está assumindo é a loja. Certo? Tá certo. Então tá, muito obrigada. Nada, obrigado a vocês. Tá bom. Só para lembrar também, Cícero está nos assistindo aí da Paraíba. A próxima pergunta tem que ser tua ao vivo, hein, Cícero? Por favor. Uma pergunta aqui do João Kleber. Vai aqui para o Provar também, para a Carol. O que é apontado como erro administrativo? Erro administrativo, a gente considera os erros de nota fiscal, também às vezes problemas de cadastramento errado de produto. Então, são mais erros em relação à nota fiscal, sendo de devolução, são erros principalmente devido ao nosso próprio fornecedor. Então, por exemplo, na nota ele declara um produto que, na verdade, ele não entregou, e assim vai, mas por questões, às vezes, por necessidade, a loja precisa daquele produto, ele acaba deixando aquela nota passar, e esses dados são passados para a gente. Então, esses pequenos erros que são considerados erros operacionais. Também, só para complementar, e também no manuseio do produto, né? Então, você tem o produto que entrou no SKU e por algum motivo você faz alguma movimentação diferente, ou você faz um desdobramento do produto, você pode fazer o desdobramento fisicamente e não fazer o ajuste no SKU correto, né? E isso vai gerar uma diferença de estoque. Ok. Uma pergunta aqui, eu gostaria de ver a resposta tua também, Carlos, a respeito disso e do Marco. É do Francisco Nobre, que está aqui na plateia, Compra o Brasil. Com relação à codificação fiscal, o supermercado pode, que tipo de código a gente pode estar fazendo para dar baixa nas perdas, quebras, oriundas de furto, roubo ou os outros motivos no estoque? Aqui em São Paulo, o governo permite esse tipo de baixa? Bom, existe a possibilidade da empresa não baixar até X%, que eu não vou saber aqui falar para vocês qual é a lei e qual é o percentual, que nós deixamos de ser responsáveis em fazer a baixa. Então, se você tem uma diferença de estoque de uma perda, por exemplo, até 3%, se está nessa lei específica, eu não me recordo agora o percentual exato, você deixa de ser responsável em fazer a devida contabilização dessa perda, porque, teoricamente, quando você adquiriu o produto, você se apropriou do crédito daquele produto, né, da compra que você fez com o seu fornecedor. Então, de uma forma geral, isso tem que ser feito, né? A baixa ela tem que ser realizada, o estorno do crédito tem que ser realizado. Porém, falando de São Paulo especificamente, tem uma lei que autoriza
exatamente até X% que essa contabilização ela não seja realizada, né? Depois eu posso passar para vocês a lei, né, exata com o percentual definido, né, de uma forma correta. Eu desconheço o percentual. Alguém saberia? Fábio, Carol? Falando de São Paulo, tá? É. Okay? Tá. Não, mas eu acho que já é... Isso daí já é dever de casa para o comitê de perdas, então. Tá? Para que a gente possa estar informando também o segmento como tratar esse tipo de situação. Pergunta para o Carlos, é do Renato, do Dia Brasil. Em uma empresa onde a política de investimentos em prevenção de perdas é reduzida, observando que a redução de custos é um dos em todos os setores uma forma de redução do preço final ao consumidor, como trabalhar prevenção de perdas nesses tipos de empresa onde não existe CFTV, não existe lacra-volumes, antenas e, às vezes, também nem mesmo um fiscal de prevenção de perdas? Boa pergunta. Então, você tem lá um cenário do dia ter uma equipe pequena, né, de você ter poucos investimentos, né, em tecnologia, em prevenção, mas se você voltar um pouco no passado, nós fazíamos inventário antes com papel, né? A gente ia lá, colava as etiquetas de papel e não tinha computador, não tinha nada, a gente fazia inventário do mesmo jeito, né? Então, você vai treinar a equipe que você tem, né? Então, logicamente que as coisas se completam. Quando a gente fala dos pilares da prevenção, onde nós temos lá processos, pessoas e tecnologia, e a gente coloca a tecnologia por último, mas não menos importante, como eu deixei bem claro para vocês, né, se a gente for distribuir aqui, 33% a parcela de responsabilidade de cada uma delas, você tem que começar por processo. Alguém tem que ser responsável. Eu entendo que é o gerente da loja, né? O gerente é o gestor da loja, né? Teoricamente, as políticas não saem da loja, saem do quê? Da administração central, porque você tem que ter uma política que padronize todas as lojas, porque senão você vai ter verdades e mentiras em cada loja diferente, né? Então, o gerente da loja não tem que se preocupar com isso, no meu entendimento. O papel, a preocupação tem que ser estratégica, tem que ser centralizada. Alguém lá responsável pela administração central, ou seja, numa área de processo, ou seja, numa área de controles internos, ou seja, na área de prevenção de perdas, tem que formalizar esses processos, tem que criar normas e procedimentos. Okay? Aí o gerente da loja, na minha opinião, lá, do seu papel como líder, ele tem que pegar e disseminar aquilo. Ele tem que treinar as pessoas. Como nós dissemos aqui, a abordagem, muitas vezes, realizada no ponto de venda para evitar um furto, eu nem recomendo que seja feita por um segurança, por exemplo. Então, encaixa exatamente no perfil do dia, que já que não tem segurança, muito bem, ainda bem, porque aí a abordagem vai ser feita, né, exatamente, né, pelo atendente, que pode gerar um nível de risco menor em termos de ação de dano moral. Agora, a tecnologia, logicamente, que tem que ser avaliado em relação ao custo-benefício. A tecnologia vai entrar como aí, né? Vai ter que ser feita uma análise financeira do negócio. Qual o montante de perda que se tem? Existem N formas aí que os fornecedores de serviço hoje estão praticando para tentar viabilizar esse investimento, né? Eles estão junto com vocês aí para poder identificar a perda, mensurar a perda. Se você não tem expertise para mensurar, eles também podem auxiliar nesse sentido. Estou falando isso porque eu tenho contato com todos e eu sei que eles também apresentam esse tipo de solução. Então, ele vai tentar, de alguma forma ou de outra, né, fazer, né, uma conta para que vocês possam ter a tecnologia, né, desde que essa tecnologia consiga se pagar. Se não se pagar, aí é análise de risco, né? Na análise de risco nós temos 3 situações. Ou você elimina o risco, muitas vezes é mais caro para eliminar, você mitiga o risco, quer dizer, você reduz o seu impacto, ou você administra o risco. Se é mais barato você perder, então vamos perder, tá certo? Então, nós temos que fazer essa análise, é uma análise mais estratégica, né? E a gente pode fazer prevenção, eu costumo brincar nas minhas aulas, desde o cachorrinho da barraquinha de cachorro-quente, na barraca. Mas como é que chama lá? O carrinho lá de cachorro-quente? Desde o carrinho de cachorro-quente, porque o cara já tem perda ali, né? Então, como é que você faz? Você vai aplicar prevenção de perdas para papelaria, para o carrinho de cachorro-quente, para a pizzaria, tá certo? Você vai ter limitações, lógico, mas você vai ter que ser criativo. Prevenção de perdas é criatividade.